Olá, eu me chamo Zé Machado e eu sou parte da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre no bairro da Saúde, em São Paulo, e nós estamos organizando e apresentando essa série de vídeos como recursos devocionais para o culto no lar. Nesse período especial, é nesse espaço, no lar, onde o culto está acontecendo. Eu quero enviar um grande abraço a toda a nossa comunidade, a toda a nossa igreja, e também àqueles que, não sendo parte da nossa igreja, tomam seu tempo para nos acompanhar nessas reflexões. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 24 a 26. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Nós estamos refletindo sobre essa expressão do profeta Jeremias, que descreve o seu estado de espírito diante da destruição de Jerusalém, diante da destruição do templo. Ele usa a expressão, minha alma desfaleceu. E a pergunta que fizemos no estudo anterior, e continuaremos fazendo nesse estudo, é como é que nasce a esperança em tempos de angústia? Jeremias, ao presenciar a destruição do templo e ao presenciar a destruição de Jerusalém, ele descreve essa situação como que Jerusalém havia cometido um pecado grave, que a intensidade da destruição de Jerusalém provocou nele uma tristeza tão profunda como o oceano, que o que ele visualizou, o que ele testemunhou, produziu um impacto tão profundo na sua emoção, essa nova realidade descrita para ele, que os seus olhos se cansaram de tanto chorar, que a sua alma ficou atormentada, que seu coração se derramou ao ver que tudo estava destruído. Diante desse quadro, ele descreve que sua alma desfaleceu. E aí, de uma forma poética, ele descreve os passos que ele deu para trazer à sua alma desfalecida a esperança. Da vez anterior, nós vimos como ele disse, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E ele então trabalha com a memória de duas formas. No versículo 19, a sua memória se lembra daquilo que o fazia ficar triste, que desfaleceu a sua alma, a aflição, o delírio, a amargura, o pesar. Mas ele disse, todavia, eu quero me lembrar daquilo que pode me trazer esperança. E ele lembrou-se então do grande amor do Senhor, das misericórdias que se renovam a cada manhã e da fidelidade de Deus. Ele disse, essas coisas trazem em mim esperança. Então nós vemos que a primeira decisão de Jeremias para que pudesse nascer esperança no contexto da desesperança foi trazer à sua memória, trazer à sua lembrança esses aspectos da pessoa, do caráter de Deus que lhe trouxe esperança. Então a primeira indicação de Jeremias foi atentar para a forma como nós lidamos com a lembrança. Quais são as lembranças que nos acompanham nesses períodos? A segunda indicação de Jeremias para que nasça esperança em tempos de angústia é chamar a atenção para um tipo muito especial de conversa. Jeremias diz assim, digo a mim mesmo. Eu me lembro que no tempo de universidade eu morava em Niterói, minha querida Niterói. E meus pais moravam em Nova Friburgo, na Serra. E a cada 15 dias eu tinha a oportunidade de visitar meus pais na Serra. Então, no final dos estudos, eu pegava o ônibus à noite e ia em direção a Nova Friburgo. No caminho, muitas cidades, muitas luzes, mas depois que o ônibus passava por Itaboraí, dobrava à esquerda em direção a Cachoeiro de Macacu, em direção a Nova Friburgo, era fazenda de um lado e do outro. Não havia cidade, só fazenda. Então o céu ficava bem escuro, sem luz.
artificial e era possível ver muitas estrelas. E também ouvir um profundo silêncio. Eu só ouvia o ruído do motor do ônibus, vendo aquele céu todo estrelado. Esse percurso de Itaboraí até Friburgo era um percurso muito especial para mim, porque nesse silêncio e com o céu estrelado era um lugar especial para essa disciplina espiritual de conversar com a minha alma, de conversar comigo mesmo. Muitas decisões eu tomei nesse trecho do percurso. Muitas considerações e conclusões eu obtive chegando durante esse período antes de chegar a Friburgo. Era um exercício espiritual de conversar comigo mesmo, de conversar com a minha alma. E aí Jeremias diz que ele diz a si mesmo. E esse é um tipo de exercício que os salmistas também faziam. Salmo 42, Salmo 43 diz: por que estás abatido, ó minha alma? No Salmo 57 ele diz: desperta, ó minha alma. No Salmo 146 ele diz: louva a minha alma ao Senhor. Esse diálogo com a sua alma, esse exercício espiritual é muito importante. No mundo cheio de ruídos, é bom fazer silêncio, trazer a nossa alma para uma conversa bem pessoal, num lugar secreto. Eu tenho um amigo, querido mentor Osmar Ludovico, que descreve assim o lugar secreto. O secreto não é um local, mas um estado de consciência. No secreto não estamos sozinhos, pois nossa alma encontra o Deus vivo e verdadeiro. Levar a nossa alma para um lugar secreto. Jeremias, então, diz à sua alma e leva a sua alma a um lugar secreto. Agora, atenção para o conteúdo dessa conversa. Quando ele vai conversar com a sua alma, não é essa conversa, o conteúdo dessa conversa não é formado por murmurações ou por lembranças mais. O conteúdo dessa conversa é composto por aquelas lembranças. Lembranças que lhe deu esperança. O amor do Senhor, as misericórdias que se renovam a cada manhã, a grande fidelidade de Deus. Versículo 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei minha esperança. De novo, um eco dos Salmos. Salmo 119, 57 diz: tu és a minha herança, Senhor. Nessa expressão de Jeremias, nós temos uma confissão e temos uma ação. Minha porção é o Senhor. A confissão. Portanto, nele porei a minha esperança. A ação. Essa expressão porção vale a pena destacar aqui um pouco. O contexto ajuda a gente a entender o peso, a transcendência que uma palavra só tem nesse texto. O contexto aqui é de Números 18, 20. Quando o povo de Israel chega na Terra Prometida, cada tribo recebeu um pedaço de terra. Cada tribo recebeu uma porção de terra. Os sacerdotes não. Os sacerdotes não receberam uma porção de terra. Eles receberam algo diferente. O que eles receberam não era material, porque a porção deles era o Senhor, algo espiritual. O eco aqui de Salmo 16, 5, que diz: Senhor, tu és a minha porção, o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Num contexto de destruição da cidade, destruição do templo, destruição de muitas coisas, destruição das posses materiais, Jeremias diz à sua alma que o Senhor é a sua porção. Templo, cidade, coisas, posses, isso tudo passa. Mas é no Senhor, essa porção especial, é onde eu coloco a minha esperança. Ganha todo um significado especial quando a gente compara o contexto de destruição e essa declaração de Jeremias de dizer: a minha porção é o Senhor. E a conversa segue. No versículo 25 ele diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para aqueles que o buscam. De novo, uma confissão e agora duas ações.
Primeira confissão, o Senhor é bom. Duas ações. A primeira ação reforça a que foi feita no versículo anterior. Aqueles que esperam nele. Esperar nele. E a segunda ação, aqueles que o buscam. Embora as circunstâncias mudem, nos colocando às vezes num barco à deriva, colocando a gente em situação de muita ansiedade, de dor e ameaças, o Senhor não muda. Lembro da canção que o meu amigo Baruch canta, que Deus continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Nesses dias, eu li um artigo muito interessante no jornal, escrito por Simon Critchley. Nosso medo, nosso tremor e nossa força. Onde ele descreve as nossas circunstâncias, ou a nossa circunstância nesses tempos de pandemia, da seguinte forma: estamos aterrorizados, incapazes de nos concentrar. Não conseguimos encontrar foco. Nossa mente gira e perambula de uma notícia atualizada para outra. Seguimos as notícias porque achamos que devemos e depois gostaríamos de não ter feito isso, porque tudo é apavorante e triste. Os cochilos de dia são involuntários e esporádicos. O sono à noite, com frequência, não vem. O contexto, as ameaças, a ansiedade, o temor, nos faz muitas vezes perder a referência como um barco à deriva, mas o Senhor é bom para aqueles que colocam nele a sua esperança. O Senhor é bom para aqueles que o buscam. Porque, embora as circunstâncias ao nosso redor mudem, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E é nele que nós colocamos a nossa esperança. Uma vez que colocamos a nossa esperança nele, uma vez que temos esperança nele, uma vez que o consideramos como a nossa porção especial, essa conversa no lugar secreto conduz a nossa alma à seguinte conclusão, no versículo 26. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Essa salvação, ela tem como base essa resolução que nasce da lembrança. Nós trazemos à memória aquilo que pode nos dar esperança, o amor, a misericórdia, a fidelidade do Senhor. Isso nutre essa conversa especial que nós temos com a nossa alma, esse exercício espiritual de, com base nessas confissões e convicções profundas, levar a nossa alma a esse diálogo profundo, nesse lugar secreto, nesse lugar especial com Deus, onde nós sintonizamos nossa alma com o Senhor e com a sua palavra. Essa atitude não é um fatalismo que entrega os pontos, mas é uma atitude de fé. Uma fé que nos permite redimensionar nossas expectativas, uma fé que renova a nossa confiança no Senhor, uma fé que nos dá um novo padrão para lidar com a pressão do nosso entorno. Essa fé que não é baseada apenas naquilo que nós vemos, embora considere o que nós vemos, essa fé é baseada naquilo que nós cremos. Afinal, o justo viverá pela fé e não por vistas. Como nasce então a esperança nesse contexto de desesperança? Como a nossa alma atribulada, angustiada, pode recuperar a esperança? Jeremias nos dá duas sugestões. A primeira, trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança, o amor,
a misericórdia e a fidelidade de Deus. Segunda coisa, com estas lembranças, nós levamos a nossa alma para uma boa conversa. E nessa conversa com a nossa alma, nesse lugar secreto, nesse exercício espiritual, nós sintonizamos o nosso coração com Deus, com Sua palavra, e aí nos damos conta de que o Senhor é a nossa porção. E por ser a nossa porção, nele nós colocamos toda a nossa esperança. Que Deus nos abençoe e nos ajude, no meio dessa situação difícil, considerar o Senhor como a nossa porção especial. Alguém que é digno de ter toda a nossa esperança, toda a nossa confiança. Olá a todos. Esses momentos em que temos tido a oportunidade de compartilhar reflexões comuns, mesmo fisicamente afastados, mesmo cada um nos seus lares, tem sido muito importante para mim e acredito que para toda a comunidade. Eu gostaria até já de dizer muito obrigada a todas as pessoas que têm permitido que isso seja possível. Hoje eu gostaria de aproveitar e compartilhar com vocês, nesse espaço, algumas reflexões que têm sido parte dos meus dias, desde que tudo mudou, na nossa comunidade, mas em toda a sociedade, desde que as coisas criaram novas rotinas. Mesmo vivendo um período em que acredito que estamos mais afastados de muitas pessoas que são importantes para nós, de muitos espaços importantes, eu sinto que esse é um momento em que estamos muito conectados como humanidade. E mesmo tendo tido a oportunidade de, no meio da situação em que vivemos, de ter bons momentos, temos tido mais tempo para passar com nossas famílias, temos tido os recursos tecnológicos que nos permitem estar em contato, mas eu acredito que o que tem nos conectado de forma mais profunda é o sofrimento e a percepção de nossa vulnerabilidade. Todos nós, no mundo inteiro, de uma maneira nunca antes experimentada pela nossa geração, está sofrendo de alguma forma, alguns mais, outros menos, por motivos que podem ser muito diferentes. Algumas pessoas estão sofrendo porque perderam seus entes queridos, outras estão sofrendo porque a própria saúde está em risco. Algumas pessoas estão sofrendo por estar na linha de frente, em contato direto com a dor, o sofrimento, a doença, e muitos outros serviços essenciais que também estão em risco nesse momento, para que a sociedade mantenha o mínimo de funcionamento possível. Algumas pessoas estão sofrendo porque perderam seus empregos ou perderam a segurança financeira que antes existia. E muitos, talvez a maioria de nós, precisou refazer planos de vida, planos importantes. E nesse momento, o que todos temos em comum talvez sejam mais incertezas do que certezas. Nós temos mais perguntas do que respostas. Acho que nunca vivemos um momento em nossas vidas em que isso não se abate apenas sobre nós, pessoalmente, mas sobre todas as pessoas em todo o mundo. Nós sabemos que as coisas mudaram. Nossas vidas não serão mais as mesmas, o mundo não será mais o mesmo, talvez a dinâmica de nossa comunidade não seja mais a mesma. Muitas coisas estão diferentes, mas nesse momento é um momento em que tudo aquilo que nós temos sempre cantado, orado, ouvido e conversado em nossos momentos de comunhão é um momento de teste da nossa fé. Nós temos sempre dito que Deus é o mesmo, que Ele não muda apesar da circunstância. Então, que neste tempo de tantas incertezas, que a certeza de que a misericórdia, o caráter e os planos de Deus são os mesmos, que eles não mudam, seja aquilo que mantém a nossa fé constante
apesar da inconstância das situações. Eu gostaria de compartilhar alguns versículos do Salmo 46, que tem sido um salmo de reflexão nesses dias para mim. O salmista começa dizendo: Deus é nosso refúgio e força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem sobre o mar. O versículo 8 diz: Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra, quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com o fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Que no meio de tantas incertezas, que a segurança de que Deus é o nosso refúgio e é aquele que nos socorre em tempos de aflição, ela permaneça, ela não se abale. E mesmo não sabendo muitas coisas ainda, não sabendo sobre o futuro, nós podemos ter escolha, nós temos opção de escolher quem nós queremos ser e como nós queremos viver diante de tudo isso. E que a nossa oração seja de que queremos ser mais sábios, vivendo na verdade e no amor. Que nós possamos manter o nosso desejo de queremos viver só pela graça e fé. Eu convido a todos nesse momento a orar em forma de canção, pedindo isso ao Senhor, que nos tempos de dúvida, insegurança e certeza, nós possamos continuar marchando na coragem e no amor do Senhor. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora dor-nos cerque na viagem, marcharemos na coragem
Vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Senhor, que a nossa alma se aquiete e se tranquilize no Senhor. O Senhor que é bom, o Senhor que é a nossa porção. Voltamos a lembrar, Senhor, de todos os que estão na linha de frente, buscando a cura e cuidando daqueles que estão enfermos nesse momento. Que o Senhor os proteja, que o Senhor lhes dê força, sabedoria e discernimento, ânimo para seguirem nessa tarefa. Suplicamos de maneira especial por aqueles que sofreram perdas de seus queridos. Que o Senhor os console de maneira profunda, que eles venham encontrar o descanso à sombra do Senhor que é todo-poderoso. Que suas almas possam encontrar o alento e a paz que necessitam para esse momento. Suplicamos por todos os países do mundo que passam por essa situação, que haja recursos para cuidar das pessoas. Reconhecemos também, Senhor, que em períodos assim, homens maus procuram se aproveitar dos fragilizados. Pedimos ao Senhor que a maldade não prospere, que os seus planos de maldade não prosperem, que haja cooperação, que haja solidariedade, que haja empatia, que haja plena humanidade, que haja serviço desinteressado, entrega sacrificial e o cuidado com o próximo. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada um de nós. Que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue, os capacite em tudo o que precisam, para fazer a vontade dele. Que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo o que é agradável a ele, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Não se esqueçam, sigam as orientações das autoridades sanitárias. Não se esqueçam de seguir lavando bem as mãos, lavando o coração e olhando para o lado com empatia, fazendo aquilo que lhe é possível para minorar, abrandar o sofrimento do nosso irmão, o sofrimento da nossa irmã. Deus nos abençoe, Deus os abençoe e lhes dê uma linda e abençoada semana.